Máximo Décimo. Merídio jamais existiu. Então, por que seu nome ficou gravado na memória de milhões? Por que Hollywood preferiu nos contar uma história de vingança e não a verdade? Que homem real foi apagado para que esse mito pudesse nascer? Por trás do gladiador, há algo muito mais inquietante. Um império romano doente, cercado e à beira do colapso. Esta não é a história de um homem contra um imperador, mas de um estrategista contra o fim do mundo conhecido. Quem foi realmente o general que sustentou Roma quando tudo estava prestes a desaparecer? Fique e descubra. Ano 166, depois de Cristo. Aos olhos do mundo, o Império Romano parece invencível. Estende-se das névoas frias da Britânia até as areias escaldantes da Mesopotâmia, uma superpotência sem rival. Mas essa imagem é uma ilusão perigosa. Roma é um gigante com pés de barro, e as rachaduras já percorrem todo o seu corpo. A realidade é muito mais escura do que admitem seus estandartes e seus monumentos. Uma praga devastadora, trazida pelas legiões que retornam do Oriente, matou milhões. Cidades inteiras se transformaram em cemitérios silenciosos. O tesouro imperial está exausto, drenado por guerras distantes e por uma corrupção que corrói o coração do poder. A moral da população e do exército despenca. Os soldados adoecem, desertam, morrem. E enquanto Roma se debilita por dentro, algo se move além do Danúbio. Nos bosques frios e escuros da Germânia, ocorre o impensável. Tribos que durante gerações se odiaram, deixam de lado suas disputas. Marcomanos, quados, sármatas e outros povos se unem pela primeira vez em uma confederação gigantesca. Não buscam conquistar províncias nem negociar tributos, buscam aniquilar. Viram a fraqueza de Roma. Cheiraram-na como predadores cheiram o sangue. À frente dessa maré humana ergue-se Balomar, um líder capaz de unir os clãs sob um único propósito: destruir o mundo romano. Quando o Danúbio congela, seus exércitos o cruzam sem resistência e avançam queimando tudo em seu caminho. Legiões completas são massacradas. A fronteira colapsa pela primeira vez em gerações. Um exército bárbaro pisa em solo itálico. O pânico se apodera de Roma. Isso já não é uma guerra fronteiriça. É uma luta desesperada pela sobrevivência. Em Roma, a notícia cai como um golpe seco. As legiões foram destruídas, a fronteira do Danúbio desapareceu e um inimigo imparável avança em direção ao coração da Itália. No trono senta-se Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem que escreveu sobre a virtude, a razão e a paz interior. Mas a realidade não lhe deixa escolha. O mundo que ele tenta governar está desmoronando e suas ideias já não bastam para detê-lo. Marco Aurélio compreende algo terrível. Não pode vencer esta guerra sozinho. Seus exércitos estão enfraquecidos pela peste, seus soldados exaustos e assustados. Muitos de seus generais demonstraram ser incompetentes, outros simplesmente buscam salvar a si mesmos. No Conselho Militar, fala-se de retiradas, de abandonar províncias inteiras, de sacrificar territórios para ganhar tempo. É a linguagem do medo, disfarçada de prudência. O imperador precisa de algo diferente. Não precisa de um político nem de um burocrata. Precisa de alguém em quem possa confiar sem reservas. Alguém capaz de pensar com frieza quando tudo ao redor desmorona. Precisa de uma arma humana, um estrategista disposto a tomar decisões que ninguém mais ousaria assumir. E, sobretudo, precisa de um amigo. Por isso pronuncia um nome que quase ninguém fora do círculo imperial se lembra hoje: Marco Nônio Macrino. Não é uma figura popular, não é um herói de lenda, mas para Marco Aurélio é o único homem capaz de sustentar o império em sua hora mais sombria. Macrino não é convocado por protocolo nem por honra. É chamado porque Roma não tem outra opção. Nesse momento, o destino do Império Romano deixa de depender de exércitos inumeráveis ou de muralhas imponentes. Depende da mente de um só homem. Marco Nônio Macrino
Não se parece em nada com o herói que o cinema nos ensinou a admirar. Não é um camponês convertido em soldado pela tragédia, nem um homem impulsionado pela vingança. Sua história começa longe dos campos de batalha, no norte da Itália, na cidade de Brescia. Nasce no seio de uma das famílias mais ricas e influentes da região, rodeado de poder, educação e ambição política. Desde o princípio, sua vida é marcada não pela perda, mas pelo dever. Seu ascenso dentro do sistema romano é metódico e brilhante. Macrino não se destaca por gestos heróicos, mas por eficácia. É questor, encarregado das finanças imperiais, onde aprende o valor real dos recursos e sua escassez. É pretor, administrador de justiça, onde compreende o peso das decisões frias e suas consequências humanas. Finalmente alcança o consulado, o cargo mais alto que um romano pode sonhar, e mais tarde governa Panônia, uma das províncias mais instáveis e perigosas do império. Lá, na fronteira do Danúbio, Macrino não só governa, observa. Estuda os povos germânicos, suas alianças, suas rivalidades, sua forma de lutar e de sobreviver. Não vê bárbaros sem rosto, vê clãs, famílias, medos e ambições. Aprende que o inimigo não é uma massa caótica, mas um sistema que pode ser quebrado se atacado no ponto certo. Sua maior arma não é a espada, nem o valor individual. É sua mente. Macrino entende algo que muitos generais romanos ignoram. As guerras não se vencem com gestos grandiosos, mas com logística, paciência e controle psicológico. Quando Marco Aurélio o chama, não busca um campeão para inspirar canções. Busca alguém capaz de tomar decisões cruéis, necessárias e silenciosas. E Macrino aceita, sabendo que o que vem não trará glória, apenas sobrevivência. Marco Nônio Macrino entende desde o princípio que esta guerra não será vencida com heroísmo. Diante dele não há um inimigo a ser derrotado em uma única batalha decisiva, mas uma maré humana, impulsionada pela fome, pelo desespero e pela certeza de que Roma está fraca. Sabe que oferecer uma batalha campal seria exatamente o que Balomar espera. E também sabe que seria um suicídio. Macrino pensa a guerra como um problema de desgaste. Observa os mapas, as rotas, os rios, os invernos. Calcula quanto um homem pode marchar sem comer, quanto um cavalo resiste sem forragem, quanto tempo o medo leva para se espalhar dentro de uma multidão. Para ele, a guerra não começa quando as espadas se chocam, mas muito antes, quando as linhas de suprimento são rompidas e a confiança do inimigo é abalada. Enquanto outros generais sonham com vitórias rápidas e desfiles triunfais, Macrino propõe algo distinto: cortar os suprimentos, queimar as aldeias de retaguarda, hostilizar dia e noite com a cavalaria, obrigar as tribos a avançar sem descanso, sem comida, sem refúgio, converter o inverno em um aliado mais letal do que qualquer legião. Não busca matar rápido, busca desgastar, até que o inimigo não consiga mais se sustentar. É uma estratégia impiedosa e profundamente impopular. Não há honra em fazer um exército morrer de fome. Não há glória em obrigar famílias inteiras a fugir sob a neve. Mas Macrino não pensa na glória, pensa no tempo. Cada dia que ganha é um dia a mais de vida para Roma. Marco Aurélio escuta em silêncio. O filósofo entende a lógica brutal de seu amigo. Aceita que a virtude, neste caso, não salvará o império. E entrega a Macrino o comando supremo no Danúbio. Sua missão é clara: fazer o impossível, mesmo que para isso tenha que desencadear um inferno. Mas antes de enfrentar Balomar, Macrino sabe que deve travar outra batalha, uma muito mais perigosa. O primeiro inimigo de Marco Nônio Macrino não está do outro lado do Danúbio. Está à sua frente, vestido com a armadura romana. O exército que ele herda não é uma força preparada para a guerra, é uma ferida aberta. Mais de 30.000 homens, enfraquecidos pela peste, consumidos pelo medo e convencidos de que foram abandonados.
Muitos já se sentem mortos, só esperam decidir como. Macrino entende que nenhum plano, por mais brilhante que seja, funcionará com um exército sem alma. Um general medíocre teria proferido um discurso sobre honra e glória. Teria prometido recompensas futuras. Macrino não o faz. Sabe que essas palavras não significam nada para homens famintos, doentes e aterrorizados. Antes de forjar seus soldados, ele deve limpar sua casa. Sua primeira decisão é brutal e calculada. Convoca todas as coortes. Não grita, não se exalta. Fala com uma calma fria que corta mais do que qualquer ameaça. Aponta para os oficiais e deixa clara a mensagem. A covardia é uma praga mais perigosa do que a doença que os está matando. Ela se espalha pelo exemplo e só tem uma cura: a erradicação. Nessa fronteira, a patente, o sobrenome e as conexões políticas deixam de importar. Apenas a competência conta. O medo muda de direção. Agora é mais perigoso ser incompetente do que enfrentar o inimigo. Mas Macrino sabe que o terror por si só não basta. Uma vez que tem a atenção deles, deve dar-lhes uma razão para viver. Ele se envolve pessoalmente na logística, melhora o suprimento de comida, garante água limpa, reorganiza os acampamentos, compreende uma verdade essencial. Um exército não marcha sobre sua glória, marcha sobre seu estômago. Quando os corpos começam a se recuperar, ele ataca as mentes, destrói a imagem do bárbaro como um monstro invencível e a substitui pela de um inimigo humano, capaz de sangrar e morrer. Lembra-lhes o que acontecerá se falharem, não a Roma, mas as suas próprias famílias. A fronteira deixa de ser uma linha distante e se torna a porta de sua casa. O exército começa a mudar. Não por esperança, mas por necessidade. E então, chega a prova. A prova chega em Assali e não poderia ser mais cruel. Um destacamento romano de apenas 500 homens fica isolado, cercado por mais de 10.000 guerreiros marcomanos. A notícia corre como um veneno pelo acampamento. Os oficiais exigem uma retirada imediata. Propõem sacrificar esses 500 para salvar o exército principal. É a lógica habitual em uma guerra desesperada. É também a lógica que Macrino rejeita. Para ele, Assali não é uma escaramuça menor. É uma oportunidade decisiva. Se abandonar esses homens, confirmará todos os medos que tenta destruir. Se os resgatar, não só salvará vidas, mudará a psicologia da guerra. Macrino vê o que outros não veem. O inimigo confia na superioridade numérica e na lentidão romana. Acredita que o tempo joga a seu favor. Essa confiança é o verdadeiro ponto fraco. Macrino ordena uma marcha forçada que beira o impossível. 80 quilômetros em 36 horas, sem pausas longas, sem fogueiras que delatem a posição. O cansaço é extremo, mas a ordem é clara: chegar antes que o inimigo espere ser atacado. Enquanto isso, os 500 resistem como podem, convencidos de que ninguém virá. Cada hora que passa é uma condenação a mais. O ataque romano não cai sobre a frente inimiga. Chega pela retaguarda no momento de maior relaxamento. Os marcomanos, seguros de sua vitória, dispersaram forças para saquear. A confusão explode imediatamente. Não sabem quantos romanos chegaram. Não entendem como apareceram tão rápido. O medo se espalha mais veloz que qualquer mensageiro. Macrino não busca um massacre prolongado. Ataca, quebra a coesão e abre um corredor. Os 500 não são resgatados como vítimas, mas como soldados que voltam à luta. A retirada se transforma em perseguição. Os marcomanos se dispersam, incapazes de se reagrupar. O que deveria ser uma aniquilação romana termina em uma derrota humilhante para o inimigo. Assali muda tudo. Dentro do exército romano, a mensagem é clara: ninguém será abandonado. Fora, entre as tribos germânicas, nasce uma suspeita perigosa. Roma não está tão lenta nem tão cega como acreditavam.
Alguém distinto agora lidera da guerra. Alguém que não joga segundo as regras esperadas. E esse alguém já chamou a atenção de Balomar. A notícia de Azali chega rapidamente ao acampamento de Balomar. Não como um simples revés, mas como um sinal inquietante. 500 romanos não deveriam sobreviver, não nessas condições, não frente a uma força 20 vezes superior. Para Balomar, não é a derrota o que importa, mas a forma como ocorreu. Algo mudou no inimigo. Balomar não é um caudilho impulsivo. Uniu tribos rivais porque entende a guerra e a fraqueza romana. Até agora, seu plano se baseava em uma certeza. Roma era lenta, previsível e arrogante. Avançava com rituais, com colunas pesadas, confiando em seu número e sua tradição. Azali quebra essa imagem. O ataque rápido, preciso e silencioso não pertence ao velho estilo romano. Pela primeira vez, Balomar se pergunta quem está no comando. Sabe que não se trata de um general qualquer. Reconhece o rastro de uma mente estratégica que pensa como um caçador, não como um conquistador. E isso o obriga a replanejar toda a campanha. A confiança começa a se transformar em cautela, e a cautela em respeito. Balomar entende outra coisa ainda mais perigosa. O resgate dos 500 não foi apenas um movimento militar. Foi uma mensagem. Aos romanos, devolve a fé em seu exército. Às tribos, semeia a dúvida. E em uma guerra de desgaste, a dúvida pode ser letal. Um exército que duvida para. Um que para começa a morrer. A resposta de Balomar não é a retirada, é a escalada. Se Roma mudou, ele também deve fazê-lo. Decide reunir tudo o que tem. Não mais incursões isoladas, não mais ataques fragmentados. Convoca uma grande horda como nunca antes vista nessa fronteira. Mais de 200.000 pessoas, entre guerreiros, famílias e aliados, avançando como uma só força. O objetivo já não é só saquear ou pressionar. É esmagar definitivamente Roma antes que esse novo general tenha tempo de se consolidar. Balomar está convencido de que a força bruta ainda pode se impor, mas ignora que para Macrino, essa enorme concentração de homens não é uma ameaça, é uma oportunidade. Quando os relatórios chegam ao quartel romano, o ambiente se torna irrespirável. A grande horda que avança do norte não é um exército convencional, é um povo inteiro em movimento. Mais de 200.000 pessoas entre guerreiros, famílias, carros e gado. Uma massa lenta, imensa, impossível de enfrentar em uma batalha aberta. Para a maioria dos oficiais romanos, a conclusão é evidente. Não há como detê-los. Falam em entrincheirar-se, proteger as cidades, até mesmo ceder território para ganhar tempo. A palavra derrota começa a circular, primeiro em sussurros, depois com resignação. Marco Nônio Macrino escuta em silêncio. Para ele, o tamanho da horda não é apenas uma ameaça, é também uma fraqueza. Sabe que quanto maior é um exército, mais depende do que não se vê. Comida, água, disciplina e coesão. E entende algo que os outros não querem aceitar. Lutar agora significaria perder tudo. Por isso toma uma decisão que muitos consideram covarde. Ordena a retirada. Não é uma fuga desordenada nem um colapso. É um retrocesso frio e calculado. As legiões abandonam posições, destroem armazéns, queimam colheitas e contaminam poços antes de partir. Cada passo atrás é pensado para deixar o terreno vazio e inútil para o inimigo. De longe, parece que Roma desmorona. Exatamente a imagem que Balomar quer ver. A grande horda avança com renovada confiança. Acredita que o caminho para a Itália está aberto. Mas esse avanço tem um preço oculto. Cada quilômetro percorrido alonga suas linhas de suprimento. Os carros se acumulam, o gado se esgota, as discussões entre clãs aumentam. Manter unida uma massa tão enorme se torna cada dia mais difícil. O que no início era força começa a se transformar em carga. Macrino não desaparece. Enquanto retrocede, hostiliza.
Ataca pequenos grupos, corta exploradores, desaparece antes que o inimigo possa reagir. Nunca oferece a batalha que Balomar deseja. Obriga a horda a avançar sem descanso, a consumir recursos mais rápido do que pode repô-los. O cansaço se acumula. A disciplina se quebra. A retirada romana não é um sinal de fraqueza. É uma corda que se tensiona lentamente ao redor do inimigo. Dentro das legiões, muitos soldados não entendem o plano. Veem povoados abandonados, campos arrasados, caminhos que conduzem para o sul. Sentem que estão perdendo. Macrino aceita esse preço. Prefere arcar com a incompreensão antes de arriscar uma derrota definitiva. Para ele, o território pode ser recuperado. O tempo não. Quando a grande horda se adentra profundamente em território romano, estendida, cansada e faminta, Balomar acredita estar mais perto do que nunca da vitória. Não percebe que avançou exatamente até onde Macrino queria. A retirada, que parecia uma derrota, cumpriu seu propósito: atrair o inimigo ao lugar onde seu próprio tamanho se tornará sua condenação. A partir desse momento, a guerra entra em uma fase que poucos compreendem. Já não se decide por choques espetaculares, nem por cargas desesperadas, mas por uma soma constante de pequenas perdas invisíveis. Marco Nônio Macrino sabe que a grande horda não cairá por uma derrota súbita. Cairá por exaustão, por fome, por medo, pela erosão lenta de tudo aquilo que mantém unido um exército. As ordens romanas são claras e precisas. Não buscar enfrentamentos diretos, não oferecer a batalha que o inimigo anseia. Em vez disso, atacar os nervos vitais. Pequenas unidades móveis se deslocam à noite, sem estandartes nem sinais. Incendeiam celeiros antes que a horda chegue a eles, derrubam pontes secundárias, quebram carros de suprimento, contaminam poços e desviam riachos. Cada ação parece insignificante por si só, mas juntas criam um vazio impossível de preencher. A grande horda avança e consome mais do que encontra. O gado morre primeiro, depois os animais de tração. Os carros são abandonados. As famílias atrasam a marcha. Os clãs começam a discutir pelos recursos que restam. Balomar tenta manter a ordem, mas sua autoridade se desgasta com cada decisão impopular. Quando não há comida suficiente, nenhuma liderança é sólida. Macrino entende que o verdadeiro campo de batalha está na mente do inimigo. Por isso, os ataques romanos são imprevisíveis. Aparecem em um flanco, desaparecem em outro. Nunca ficam tempo suficiente para serem capturados. A sensação de insegurança se instala no acampamento germânico. Ninguém dorme tranquilo. Ninguém sabe se o amanhecer trará comida ou uma emboscada. O cansaço mental começa a pesar mais do que o físico. A presença de famílias, que no início dava força à horda, se torna uma carga insuportável. Os guerreiros já não lutam apenas pela vitória, mas para proteger os seus. Cada ataque romano à retaguarda semeia pânico. Cada incêndio obriga a decidir entre avançar ou retroceder. A coesão se rompe lentamente, sem um momento claro de colapso. De fora, muitos creem que Roma continua retrocedendo, que foge, que evita o combate por medo. Essa percepção é parte do plano. Macrino sabe que uma retirada visível mantém o inimigo em movimento. E um inimigo em movimento consome recursos. Cada dia que passa, a grande horda é menos perigosa que o dia anterior. Dentro do exército romano, a tensão também existe. Os soldados veem o sofrimento que causam e alguns duvidam. Macrino não lhes promete glória futura. Lembra-lhes a alternativa. Se a horda chegar à Itália intacta, não haverá cidades para proteger, nem famílias para salvar. Esta guerra não se vence sendo nobre, se vence sendo eficaz. Pouco a pouco, o avanço inimigo desacelera. Não por uma ordem clara, mas porque já não consegue se manter. A fome, a desconfiança e o medo fizeram seu trabalho. A grande horda continua sendo enorme, mas já não é uma força coerente. É uma multidão cansada,
dividida e presa em território hostil. Macrino observa e espera. Não tem pressa. Sabe que o momento decisivo se aproxima. Não chegará com uma carga heróica, mas com o colapso silencioso de um inimigo que já não pode avançar nem retroceder com ordem. Exatamente como havia previsto desde o princípio. O desfecho não chega com um estrondo, mas com uma calma enganosa. Perto de Aquileia, a paisagem muda sutilmente. O terreno se estreita entre colinas baixas, cursos de água lentos e áreas pantanosas que dificultam o movimento de grandes massas. Para a Grande Horda, parece um passo inevitável antes de alcançar as ricas terras do norte da Itália. Para Marco Nônio Macrino, é o lugar exato onde tudo deve terminar. Durante semanas, sem levantar suspeitas, os romanos prepararam o cenário. Não constroem muralhas visíveis nem fortificações evidentes. Escavam fossos ocultos, cravam estacas sob a água, reforçam pontos de passagem e abrem rotas de retirada apenas para suas próprias tropas. Cada detalhe é pensado para um inimigo cansado, faminto e convencido de que Roma já não pode opor resistência real. Balomar decide atacar. Apesar do desgaste, acredita que a massa ainda pode se impor por pura força. Ordena avançar com o que resta de coesão. Mas a ofensiva nasce fraturada. As colunas chegam a destempo, os clãs não se coordenam, os carros atolam no terreno macio. Quando o contato ocorre, não há um choque limpo, mas confusão imediata. Guerreiros caem em valas invisíveis, o avanço é freado, e o pânico se espalha de grupo em grupo. É então que Macrino age. As legiões não atacam de frente nem buscam uma vitória espetacular. Atingem os flancos enfraquecidos, cortam a retaguarda e selam as saídas. A grande horda, extensa demais para manobrar com rapidez, comprime-se sobre si mesma. Os gritos substituem as ordens. Os carros bloqueiam as passagens. Os clãs lutam sem saber quem manda nem para onde fugir. Balomar tenta recuperar o controle, mas sua autoridade já estava corroída pela fome e pela dúvida. No meio do caos, ele cai. Não em um duelo heróico, nem em uma cena memorável, mas como parte da desordem geral. Sua morte não é anunciada nem celebrada. Simplesmente acontece. E com ela desmorona o último que mantinha a horda unida. O que se segue não é uma perseguição gloriosa, nem um massacre organizado. É uma desintegração total. Alguns grupos fogem para o norte, outros se dispersam nos pântanos, muitos se rendem sem lutar. A ameaça que parecia destinada a destruir Roma se dissolve sem uma grande batalha final que possa ser contada como lenda. Quando tudo termina, não há desfiles nem discursos triunfais. Roma sobreviveu, mas o preço foi uma guerra sem honra visível, nem glória imediata. Macrino venceu como estrategista, não como herói. Derrotou um inimigo imenso sem jamais conceder-lhe a batalha que ele buscava. O império segue de pé, e quase ninguém compreende como ocorreu realmente. Roma se salva, mas não celebra. Não há arcos triunfais erguidos imediatamente, nem relatos épicos repetidos em praças e teatros. A vitória de Marco Nônio Macrino é demasiado incômoda para se converter em mito. Não se encaixa na imagem que o império prefere projetar de si mesmo. Não foi uma vitória de honra visível, mas de resistência, cálculo e decisões que poucos querem encarar. Macrino recebe reconhecimento oficial, honras, cargos e o respeito silencioso do imperador. Marco Aurélio compreende que, sem ele, Roma teria caído. Mas também entende que o método que salvou o império não inspira canções nem esculturas. Não houve um momento único de glória, nem um gesto heróico fácil de recordar. Houve uma guerra prolongada, uma retirada calculada, fome utilizada como arma e um inimigo destruído sem uma batalha final digna de lenda. Com o passar do tempo, a memória de Macrino se torna difusa. Suas campanhas são simplificadas, seu nome é mencionado cada vez menos.
Roma prefere recordar conquistas rápidas e generais vitoriosos antes que estratégias que obrigaram a aceitar a crueldade como necessidade. O império sobrevive, mas o faz escondendo a verdade de como foi salvo. Não por vergonha, mas por desconforto. Séculos depois, o cinema terminará de selar esse esquecimento. Em vez do estrategista real, aparecerá um herói fictício, mais fácil de admirar, mais limpo, mais emocional. Um homem movido pela vingança pessoal substituirá outro, movido pelo dever. A complexidade será substituída pelo mito, a sobrevivência pelo espetáculo. Mas a realidade é outra. Roma não foi salva por um gladiador, nem por uma história de traição individual. Foi salva por um homem que entendeu que, em certos momentos, a glória é um luxo que não se pode permitir. Macrino não lutou para ser recordado. Lutou para ganhar tempo, para evitar o colapso, para assegurar um amanhã que ninguém lhe agradeceria. Esse é seu verdadeiro legado. Não uma estátua, nem uma frase imortal, mas um império que continuou existindo quando tudo indicava que deveria desaparecer. Uma vitória silenciosa, enterrada sob séculos de relatos mais confortáveis.